começando o Veja Isso Agora. E olha, nós temos uma convidada mais que especial no dia de hoje. Quem é? Leandra Simeonato. Quem é, Leandra? É a Teacher Leandra. Se você anda pelo centro da cidade de Andradas, vai ver lá uma logomarca gigante, onde tem a escola de idiomas mais conhecida, preferida do andradense, que é a Teacher Leandra. Tudo bem, Leandra? Bem-vinda ao estúdio. Elias. Obrigada pelo convite. Fiquei bem feliz, viu, de você me convidar para estar aqui. Que legal. Agora, Leandra, vamos contar um pouquinho da história. Leandra Simeonato hoje vai receber sábado o troféu Melhores do Ano. Foi a melhor escola de 2024, escola de idiomas da cidade de Andradas. Mas já vem uma sequência, já há alguns anos. Mas quando surgiu a Teacher Leandra, a professora Leandra? Quando é que surgiu essa ideia? Elias, olha, foi em 2010, eu decidi que era a hora de eu ter um espaço meu. Eu já trabalhava em escola de idiomas há 10 anos, aqui em Andradas, e eu senti que era a hora de um espaço meu. E aí, o que aconteceu? Quando foi 2010, eu não tinha dinheiro, eu não tinha... Sabe, foi assim, ó, foi uma coisa do nada. Meu pai e minha mãe falaram assim, ó, vem pra casa, abre um espacinho aqui em casa. Tinha um terraço na casa deles, lá no Jardim Panorama. Eu abri o meu espaço, era só uma mesa, era só um quadro, eram os livros que eu acreditava. E aí eu eu convidei alguns alunos para ir e de repente... eu me peguei com 70 alunos indo à casa dos meus pais para ter aula comigo. De início? De início, foi. Eu fiquei na casa dos meus pais durante 3 anos. Foram 3 anos lá, e aí quando eu atingi essa quantidade de 70 alunos, eu falei, não, agora é hora de eu ter minha escola. Agora acho que eu consigo guardar um dinheiro, trazer gente para trabalhar comigo, eu acho que eu consigo. E eu comecei do zero, Elias, eu não tinha nada. Foi nesse cantinho, na casa dos meus pais, foram as primeiras pessoas que acreditaram em mim, e eles falavam, venha, e eu fui com a cara e com a coragem, assim. Eu já trabalhava numa escola há muito tempo, os alunos já me chamavam de teacher, aonde eu passava a teacher, teacher. Então eu deixei o teacher, sabe? E aí eu falei assim, agora eu vou montar a escola, eu acho que eu vou deixar teacher, porque todo mundo já reconhece assim, então vai ser teacher Leandra. Teacher Leandra. E você concorre com redes, franquias de todo o Brasil, porque elas estão aqui em Andradas, atuando já há muitos anos, e são boas escolas também. São e você excelentes. consegue dominar o mercado. Qual que é o segredo da Teacher Leandra? Eu tenho muito respeito a todas as outras diretoras das outras escolas, que são mulheres como eu aí buscando um espaço, a elas todo o meu respeito. Eu acredito que a Teacher Leandra, ela acaba saindo na frente, porque na verdade eu corro riscos calculados, Elias. Eu não tenho medo de correr risco, eu tento investir mesmo, eu invisto, eu vou atrás de estudo, eu tiro certificados. Eu acredito que um diretor, quando ele vai atrás de estudar, de realmente tá melhorando a cada dia, né, Elias? Não ficar parado no tempo, sabe? Então, eu tenho a minha crença, mas, por exemplo, o ano passado, eu precisei ir para os Estados Unidos fazer um curso, porque eu estava sentindo que eu estava precisando ver, eu queria ver outras metodologias, outras pedagogias, outras formas de dar aula para ver se estava conciso. Então eu acredito assim, esse investimento em mim, investimento nos meus colaboradores, eu invisto nos meus professores. Durante muito tempo a gente também enviou eles para o exterior para estar fazendo curso. A gente está sempre com treinamento, eles estão estudando agora para tirar a certificação internacional, para estarem cada vez mais qualificados. Então, assim, não somente a Teacher Leandra, né, mas toda a equipe da Teacher Leandra recebe um treinamento diferenciado. Então, eu acredito que tudo isso faz a diferença. Esse investimento nas pessoas que estão lá dentro, esse investimento em mim, investimento em conhecimento, em trazer o que é melhor para a cidade, mesmo não sendo uma franquia grande, faz todo o diferencial. Legal. A Leandra, a gente tem acompanhado as redes sociais da Leandra, e quem entrar lá entra no Instagram, tem a viagem da Leandra, que fez recentemente aos Estados Unidos, levou a família toda. Aliás, eu fiquei sabendo de algo novo dessa, não é uma simples viagem de passeio. Não. Qual é o objetivo? E hoje já tem podemos falar já? Ainda não? Claro que podemos, hoje podemos. O intuito de eu ter ido para o exterior foi, eu senti que eu estava precisando me conectar mais
mais com a língua, eu queria ter aulas com professores nativos, eu queria praticar o meu inglês. E eu fui conhecer uma escola que ficava em Orlando. Como a escola é em Orlando, eu tentei unir o útil ao agradável, né? Eu falei assim, olha, eu acho que vai ser bem legal se eu pudesse levar os meus alunos, fazer um curso de manhã e à tarde iríamos à Disney, né? Disney, Universal Studios, que é o sonho de toda criança, de adolescente. Então, o intuito da viagem foi fechar parceria com uma escola direta. Nós já temos parceria com uma escola na Inglaterra, que é a Success Dawes College, né? Que é uma universidade que recebe os nossos alunos também. E agora eu queria uma parceria nos Estados Unidos para que fosse uma coisa focada em criança e adolescente, onde nossa equipe vai estar levando eles, entendeu? Então a gente vai começar a fazer excursões, porque assim, ó, o que acontece? Um pai, ele fica inseguro do filho ir sozinho numa primeira viagem. Nada como ter um professor guiando ele, né? Então, qual é o nosso intuito? Os nossos alunos, a gente vai fazer, nós vamos começar a fazer pacotes, e aí eles vão viajar com o professor deles. Então, eles vão estudar de manhã e, à tarde, aproveitar a Disney. Foi o que eu fiz com a minha família. E praticar o inglês já... Exatamente. Unindo duas coisas. Foi o que eu fiz com a minha família. Eu estudava de manhã e aí à tarde a gente ia pra Disney. E foi muito legal, porque envolveu toda a minha família. Fiz o meu pai falar inglês, fiz as minhas sobrinhas, fiz meu filho falar inglês. Então assim, ó, você envolve. Então é uma forma, eu falo que a gente já tem um laboratório natural da língua dentro da escola, que é a nossa área Kids, que a gente desenvolve todo um trabalho como se o aluno tivesse imerso, mas nada do que uma imersão real, né? Elias, você poder proporcionar isso para os seus alunos, levarem ele para outro país e você estar junto, né? Os pais ficam tranquilos, ficam com o coração quentinho. Eu acho que eles vão ficar, eu acho que vai ser uma coisa muito bacana mesmo. Bem interessante. Teacher Leandra, hoje, você estava falando sobre a escola. A escola estava parada, logicamente, férias agora, em reformas. Vai ter agora salas temáticas, é isso? É isso. Como agora é Teacher Leandra Fale com o Mundo, então o que a gente fez? Cada sala de aula vai ter um tema. Então nós vamos ter, vai ter a Sala Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é uma das maiores cidades no Brasil que recebe estrangeiros. Então se você for para o Rio de Janeiro, você vai escutar inglês, não é porque você está no Brasil que você não vai ouvir. Então hoje em qualquer lugar do mundo você vai ouvir. Então nós temos a Sala Rio de Janeiro, nós temos a Sala Canadá, nós temos a Sala Londres, Nova York, nós temos a Sala Disney, nós temos assim, ó, as salas serão todas temáticas. O nosso pintor já está lá todo vapor fazendo, porque semana que vem eu já vou receber meus alunos, eu já quero que eles venham, né, com toda a novidade. Casa nova. Não só isso, a gente está construindo mais 3 salas de aulas lá embaixo para poder para poder trazer todo mundo de forma confortável, tanto os colaboradores quanto os alunos, para caber a galera que está chegando. Eu acho que a gente não vai revelar números aqui, mas eu estava conversando com a Leandra de números surpreendentes que tem da escola, de número de alunos. Graças a Deus. A gente se surpreende. Por que tem esse número? Porque é a qualidade do ensino, né? As pessoas vão lá e realmente aprendem bem o inglês. Agora, Leandra, você não só dá aula de inglês, mas você tem aula de português também para estrangeiros online. Isso acontece na Teacher Leandra? Isso acontece. Isso pode acontecer até de forma presencial, tá? Forma híbrida, do jeito que você quiser estudar. Nós temos alunos, sim, de outros países que fazem aula de português. Olha que maravilha. No Brasil, pode fazer aula de inglês hoje online ou não? Ou somente presencial nas salas da Teacher? Online fazer. Do mundo todo. Eu tenho não só o alunos português, então você pode fazer qualquer... Nós temos online inglês, espanhol e italiano. O italiano, na nossa escola, nós temos uma professora, Melissa, que está com a gente agora. Ela é de Poços de Caldas e ela é nossa professora online. Então, se você quiser fazer italiano hoje, de qualquer lugar do mundo, online, espanhol, presencial ou online, e inglês presencial, online e ainda de forma híbrida, tá? Se você fizer numa turma, aquele dia que você não tá bem, não quer ir na aula hoje, teacher, tô resfriado, vou assistir de casa. Você assiste ao vivo a sua aula com os alunos na sala, o professor na sala e você de casa, a mesma aula ao vivo. Olha que maravilha, além do... Lógico, o inglês é universal, né? Tanto para você profissionalmente é interessante, para passeio também é interessante, mas o italiano para nossa região também é importante, né? Apesar de ser uma língua
não muito falada no mundo, mas nossa Nós somos descendência, Andradas é uma cidade descendente de muitos descendentes italianos, Sim. e não só Andradas, Poços de Caldas, São João, Espírito Santo, Pinhal, é interessante também o italiano. E o que aumentou muito a demanda do italiano, Elias, é que o que acontece? Hoje a galera está querendo o passaporte italiano, né? Muitos querem o passaporte italiano, e nós, na nossa região, o que está acontecendo hoje está todo mundo, porque quando você tem um passaporte italiano, te abre portas, né? Para a Europa, para os Estados Unidos, você não precisa mais do visto. É muito mais fácil, é tudo muito mais fácil para você entrar. Então, uma vez que você... por exemplo, né, eu consigo ter, porque minha família é italiana, meu filho teria o passaporte também, por descendência, mas o meu marido teria de falar a língua para poder tirar, você entendeu? Então é assim, quando você é descendente, os seus descendentes tem por direito o passaporte, mas o cônjuge, ele tem que tentar tirar pela família dele, ou ele precisa fazer uma prova de italiano, ele tem que falar italiano. Então a procura começou por conta disso também. Olha que interessante, não sabia, já é algo novo aí para você já colocar nas suas metas, de repente, para aprender também italiano. Bom, o espanhol também é uma língua maravilhosa e nós temos países próximos aqui que fala, às vezes você acha que falar o portunhol dá certo, não dá certo, né? Tem muitas frases que são parecidas, que tem a sonoridade igual, mas o sentido completamente diferente. Então, nossa, Elias, quando você escuta uma pessoa que sabe falar, um nativo falando, você não entende. A gente acha que a gente sabe, que a gente entende. Alguma coisa e outra sim, mas não, a gente vê nossa professora de espanhol dando aula e falando. Quando você não é falante da língua, é completamente diferente. É o que você falou, a sonoridade é parecida com a nossa língua, mas não é fácil, não é. Não, e fala-se rápido, né, nos países. Exato, exato. Igual nós estamos conversando aqui, eles falam a língua deles, é tudo rápido. Você pega uma pessoa que aprendeu a falar português aqui, acha difícil, né, entender a gente falando. A língua portuguesa é muito difícil, né, para as pessoas que vêm aprender o português, não é São fácil. anos, né. A questão do espanhol é que ele é mais rápido que o inglês. O inglês acaba tendo um pouco mais de tempo. O espanhol, ele acaba sendo um pouco mais rápido, mas a questão de vocábulos, de conjugação verbal, é muito mais complexa, como o nosso português. O inglês ainda é mais fácil. O que eu ainda acho eu acho que as pessoas deveriam, assim, ó, a gente tem... tem gente que tem vontade de aprender a falar francês, tem gente que tem uma língua X, tem gente que quer aprender russo. Eu tenho um professor na escola tentei hoje. Fazer russo, é muito difícil. É muito difícil. Complicado. Eu até tentei já, viu, aprender russo. Eu tenho um professor, eu tenho um professor na escola hoje que ele morou em Israel durante 6 anos e agora ele trabalha comigo. E aí ele veio pra cá bem na hora que começou a guerra na faixa de Gaza lá, e ele resolveu ficar e ele tá trabalhando comigo, ele é sensacional. E ele tava falando pra mim, ele falou, Lê, ele sabe falar hebraico. Ele falou, Lê, vamos pro hebraico, vamos dar aula de hebraico. Eu falei, será que vão querer aprender a língua de Jesus Cristo, gente? Será que vão querer aprender, né, o hebraico? Quem sabe? Ele falou, eu tenho certeza que a galera aí das igrejas vão querer aprender. É interessante, então, assim, algo interessante. Mas o que eu tô te dizendo é exatamente isso. Às vezes as pessoas, elas têm um gosto na língua, mas o que as pessoas precisam entender que a única língua que liga todos os países ainda é o inglês. Não adianta. Fale com o mundo se você falar inglês, porque se você falar espanhol e for para a Rússia, você não se comunica. Então agora, se você falar inglês, você vai se comunicar. Então não tem barreiras para quem fala inglês, Elias, não tem. É sensacional, eu acho que assim, a gente deveria, por isso que eu falo assim, eu gosto muito de criança e adolescente, porque eu falo que quando os pais investem nos filhos, agora cedinho, quando eles estão pequenos, igual a tua menina com 8 anos, chega na adolescência, chega no ensino médio fluente. Essa criança, ela nunca vai ter problemas, ela não vai ter barreiras. É diferente de um adulto quando ele começa a aprender línguas, Elias. É diferente. É diferente. A gente que tem barreiras, a gente precisa de tradução para tudo, precisa entender tudo. A criança, se falou com ela, é isso, ok, entendi. Acabou. E ela sai falando. Vai aprendendo, brincando. É maravilhoso. Lá na Teacher Leandra, a partir de quantos anos a criança pode já entrar na escola? A partir do momento que essa criança estiver falando português, ela já pode começar. Nossa. Então, a partir de 2 anos, a gente tem crianças muito bons falantes de português. O
que eu gosto, eu sou bem assim, se o pai chega lá com a criança que ainda não está falando português, eu falo, calma, não é o momento, vamos esperar. Eu sou muito sincera com os pais, sabe, ô Elias? Mas se a criança já fala português, ela pode começar, ela não precisa ser alfabetizada, porque o que ela vai aprender? Ela vai aprender a ouvir e falar inglês, ela não vai aprender a ler e a escrever. Ela vai ouvir, igual a gente aprende. Primeiro a gente não aprende, a gente nasceu. A criança aprende a ouvir e falar português. Para depois, muito depois aprender a escrever. Muito depois, exatamente. E primeiro o processo, né? Quando a criança tem 6 a 7 anos, que começa ali a fase da... 6, 7 anos, a fase da alfabetização mesmo, ele vai aprender o inglês após, entendeu? Então ele come primeiro na língua mãe, depois ele vai acompanhando junto com o inglês. Então é algo muito bem elaborado, muito bem feito. E o legal de você colocar antes da alfabetização é porque o ouvido da criança fica tão apurado, fica apurado nas 2 línguas. Então ela vai ouvir, então, não é que ela vai ler. Não é estranho. Não, fica muito mais fácil, é muito mais fácil. Eu vejo pelo meu filho. Seu né? filho, eu acompanho alguns vídeos lá, você começou a ensinar junto com as duas línguas praticamente para ele. Foi. Ele nasceu na época da pandemia, né, coitado do Henrique. Era 2019, dezembro de 2019. Março de 2020, fechamos a escola. Então nós ficamos trancados em casa. Eu dava aula online. Eu sempre conversei muito com ele, estimulei muito ele em inglês. Só que ele vai para a escola, ele vai lá para a Teacher Leandra estudar, ele vai com a turminha dele, entendeu? Ele faz aula junto deles. Só que eu estimulo em casa. Então assim, quando a gente estava no exterior ano passado, que eu levei ele comigo, para ele foi muito natural, ele entendia tudo. Vou contar uma coisa engraçada. A gente estava num parque e a minha mãe, e a gente riu muito, porque ele veio me contar assim, ele falou assim, mãe, você não vai acreditar o que a vovó aprontou agora. Ela trombou com uma moça, ao invés de falar sorry, ela falou thank you. Eu falei, e a moça? Aí ele... Sabe assim, a moça ficou com uma cara assim, ó. Então ele já é muito esperto, a língua para ele é uma coisa muito... natural. Entendeu? Então não vai ter dificuldade, não vai ter... Ai, se esse menino resolver não querer falar inglês, hein, Elias? Você já pensou? Pelo amor de Deus, meu garoto propaganda. Tá certo, mas ele vai bem, né? Mas o legal é que assim, eu através do Henrico, porque antes eu não tinha filho, demorei para ter filhos. Ele tá com 5 anos, eu vi que funciona, Elias. Eu vi que quanto antes essa criança entrar, só que os pais têm que ter paciência, porque é um investimento para a vida. Então, você começa a investir no inglês agora, tá bom, com 5 anos, essa criança ela vai formar, né, de tudo que ela precisa ver quando ela estiver no ensino médio, junto com o ensino médio, só que vai estar fluente, Elias, é o investimento da vida, depois você não vai precisar investir mais nada. Hoje o inglês, quanto tempo ideal, quantos anos para se estudar inglês, para se, tem um emprego novo, uma empresa em outro país, uma oportunidade, quanto tempo? Qual que é o tempo mínimo para se aprender inglês? Elias, vai de pessoa para pessoa. Quem falar para você que em 6 meses vai te deixar fluente está mentindo. Então a gente não pode acreditar. Grandes plataformas de inglês falam a mesma coisa que eu, tá? Tô falando de estudioso. Sou pedagoga, sou letrada, estudei, sou mestre na língua inglesa, né? Então assim, eu sei o que eu estou falando. Não existe isso. Não existe fluência em 6 meses, porque nenhuma criança nasce e fala português em 6 meses. Essa criança leva quanto tempo para falar português, Elias? Muito tempo, né? 2, e é o 3, tempo de cada um. Para falar muito bem é 4 anos. Vamos combinar. Uma criança, ela tá falando bem com a gente com 4, né? Vamos falar a verdade. Nós não vamos querer também começar a falar inglês em 6 meses. Exato. Então a gente precisa ter essa noção de que tudo leva-se tempo. Então assim, por isso que eu falo quanto antes melhor. Quanto antes essa criança for introduzida. Leandra, mas você falou que é uma vida inteira. É por quê? Porque a criança, ela entra com o intelecto de 5 anos, vamos pensar assim. Então essa criança que tem 5 anos, ela tem um vocabulário. Ela vai aprender inglês em cima desse vocabulário. O interesse dela é outro, né? Conforme o vocabulário da criança vai aumentando na língua portuguesa, ele aumenta na língua inglesa gradativamente. Então os materiais, eles acompanham a evolução da criança. A gente tem material para infantil, a gente tem material para Fundi 1, para Fundi 2 e para ensino médio. O material seu é um material próprio?
Não, que é? eu uso o material da Cambridge, da Universidade de Cambridge, que foi na onde eu Olha só. estudei. Entendeu? Foi na onde eu fui terminar o meu mestrado, onde eu terminei o meu mestrado, que foi o mestrado de sanduíche, comecei na Unicamp, fiz metade na Inglaterra e terminei na Unicamp. A gente chama de mestrado de sanduíche. Agora, em viagens, você tem toda a sua experiência, Inglaterra, Estados Unidos, o inglês americano, o inglês de origem, inglês da Inglaterra. Qual que é o mais fácil? O que é melhor, assim? Ai, não tem assim, o puro, vamos falar assim, ó, o puro. Se eu perguntasse assim para você, qual que é mais bonito, o português de Portugal ou o português do Brasil? O que acontece, Elias? O português de Portugal é o puro, né? É o primeiro, vamos colocar que é o português, né? Nós, brasileiros, temos a nossa forma de falar. E o português mais falado e estudado no mundo é o do Brasil. Ninguém aprende a falar o português de Portugal. Todo mundo aprende a falar o português brasileiro, de como nós falamos. Nos Estados Unidos é isso. Então, qual que é o inglês puro? Da onde vem? Ok, Inglaterra, né? Daí o que acontece? Qual que é o inglês mais falado no mundo que as pessoas ensinam? O jeito americano. Mas, Elias, a gente tem que lembrar que na Austrália fala-se de um jeito. Na Nova Zelândia fala-se de outro, no Canadá também fala-se de outro. Então, hoje não existe mais essa de qual que é o inglês certo? Qual que é o melhor? O inglês melhor é aquele que você consegue falar e consegue se comunicar, entender? E tem a questão do sotaque também. Nós pegamos aqui no Brasil, norte, sul, a nossa região, que é a questão dos Estados Unidos, né? O inglês texano, o inglês de algumas regiões são completamente diferentes, né? Tem o sotaque próprio de cada estado. Pois nós falamos porta e lá no norte de Minas fala porta. Sim. Então, porque eles também têm. Então não existe esse negócio de inglês certo. O que é o inglês certo? O inglês certo é aquele que você entende e se faz entendido. Perfeito. É isso. Você falou tudo. É o que você precisa para uma viagem, né? Entender e ser entendido. Pronto. É o básico. Isso, é o básico. Mas os nossos materiais, eles vêm da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, na versão americana. Puxa vida! Você entendeu? Tá certo. Porque é o mais, assim, ó, seria o universal. Agora, como você falou de línguas, agora isso aqui já é curiosidade, claro. Né? E as pessoas, como é o inglês e como é o americano? Vou falar as duas experiências que eu tive de estudar. Sim. Quando eu estudei nos Estados Unidos, eu fui estudar em Boston pela primeira vez. Então, existe uma distância muito grande do professor com o aluno. E a gente tem que chamar de Mr., de Mrs. e o sobrenome, né? Senhor e senhora Green, Brown, o sobrenome que ele tiver, né? Quando eu fui para a Inglaterra, eu assim, se você falar pra mim, Lê, onde você gosta? Eu gosto mais de Inglaterra. Eu sou mais Inglaterra. Eles são muito, por mais que eles tenham aquele jeito mais reservado, talvez, o americano é mais chatão, sabe? Mais o inglês, fechado. Os professores nem deixavam a gente chamar de teacher, de mister, não, é Claire, é Selma, então é o nome, eles querem que chama pelo nome, então eles foram muito mais receptivos, eu não sei, eu senti um calorzinho maior, assim, na Inglaterra das pessoas. Ex-alunos seus que foram, inclusive, para a Inglaterra e que adoraram a Inglaterra. Agora, confirmo o que você fala. Super. Quando a pessoa tem a experiência de ir para os Estados Unidos, para a Inglaterra, é diferente. E aonde a gente tem a parceria, do lado de Londres, em Eastbourne, Success Downs College é uma universidade que fica em Eastbourne e recebe alunos do mundo todo. E eu aconselho Inglaterra porque você não encontra brasileiro. Você encontra muito mais gente de outras etnias, então a gente não tinha contato com brasileiro. Então, porque você encontra brasileiro no exterior, você fala português, não adianta. Você não vai ficar falando outra língua com a pessoa que fala a tua língua, né? Então, assim, ó, para aluno, eu aconselho muito mais. Eu tenho uma aluna que acabou de ir, a Elisa, e ela quis ficar em Londres mesmo. Ela falou, não, eu quero ficar em Londres. Ficou, amor, se perdeu no primeiro dia, já teve que usar a língua, teve ajuda, ela sentiu eles receptivos assim também, colocaram ela no ônibus certo que ela tinha que pegar, você entende? Então, assim, eu não sei, eu, Leandra, particularmente, gosto mais de Inglaterra.
Bom, estamos no começo do ano, logicamente as aulas já vão começar. Ainda dá tempo das pessoas se inscreverem, entrarem na Teacher Leandra? Se dá tempo. As nossas aulas começam semana que vem já. Eu gosto de começar, eu gosto de começar antes, Elias, que as escolas regulares, porque a gente vai ajeitando o horário dos alunos, já vai ajeitando, às vezes a escola regular tem aulas à tarde, para não bater o dia. Então a gente começa antes, porque a gente faz um trabalho bem gostoso com os alunos. As matrículas já começaram, tá? Então, assim, aluno novo já começa a semana que vem também, mas nada impede o aluno de matricular na semana que vem, ou mesmo em fevereiro. Tem pais que esperam fevereiro. A gente faz um resgate com o que esse aluno perdeu para que ele acompanhe a turma. Então, assim, em matrícula, Elias, eu faço o ano todo. Então, não tem data de matrícula. Tem gente que faz matrícula em março, tem gente que faz matrícula em abril. Ele vai começar com aquela turminha que está começando nessa época. Então, nós temos matrícula o ano todo. E tem também, acho que escola de quem já sabe um pouco, vai lá e faz uma prova para ver em que nível ela pode entrar. Isso, a gente chama de placement test, que é um teste de nível, para ver qual lugar que esse aluno vai. Então, ontem eu fiz bastante, sabe? Eu fiz com criança, com adolescente, com adulto. Eu fiz o dia inteiro teste de nível ontem. E o teste de nível, ele nivela mesmo. É comigo, é um teste oral, que aí eu faço perguntas, eu bato um papo e eu vejo até na onde esse aluno consegue ir para eu direcionar ele numa turma que já existe na escola e já está com a gente. Começa no básico e vai... Isso, e vai até o avançadão. Isso. Lembrando que a gente tem preparatório também, Elias. Quando você termina o seu curso de inglês, você já é falante da língua, é uma coisa que é interessante a gente divulgar, porque aqui eu acho que aqui em Andradas a cabeça das pessoas ainda está um pouco fechadas quanto às certificações internacionais. Quando você tem um certificado internacional, que a gente chama de proficiência, significa que você é profício mesmo, é profissional na língua. Então, quando você... E um certificado de proficiência... Com a proficiência pode até dar aula da língua. Você pode morar no exterior, ele te abre portas, às vezes você elimina uma prova para entrar no mestrado. Então, às vezes, quando a pessoa quer estudar no exterior, quer fazer faculdade, tem escolas, assim, eu sei que nos Estados Unidos eles pedem muito o TOEFL, mas na Inglaterra tem o IELTS, tem o FCE, tem o CAE, tem o CPE, eu dou todos eles, entendeu? Eu tenho a formação de todos eles, eu tenho todos esses certificados, por isso quando a pessoa for procurar alguém para dar aula de preparatório, porque é uma prova difícil, Elias, você tem que estudar. Você é testado no ouvir, no falar, no ler, no escrever, na língua. É uma prova de 2 dias, começa na sexta, termina no sábado, geralmente é assim. E essas provas são feitas onde? São feitas em lugares aplicadores. Então, por exemplo, aqui em Poços de Caldas nós temos a Peanuts, que aplica todas essas, a cultura inglesa em Campinas que tem, e o TOEFL, hoje ele é sensacional, porque ele tem o Home Edition, você faz online de casa, Elias. Puxa vida. Então, eu já tenho 2 alunos que passaram fazendo, eu treino eles, só que eu fiz essa prova também para ver como ela funcionava, sim. Porque se o professor não conhece a prova, como é que ele ministra você? Como vai passar? Então, hoje, para você procurar uma pessoa para te guiar, para você passar num teste de proficiência, tem que ser uma pessoa que conheça a prova e tenha o certificado, não pode ser qualquer profissional. A Teacher Leandra deu o primeiro passo, criou uma escola na casa dos pais e hoje tem a melhor escola de Andradas. Eu acho que é o maior segredo do sucesso. Hoje, uma equipe fantástica. Aliás, nos melhores sempre ela leva a equipe. Eu levo todo mundo. Vai os professores, é uma mesa enorme lá e realmente a sua equipe é muito boa, porque ninguém consegue fazer nada sozinho, né, Leandra? Nada. Eles são maravilhosos. Eu tenho uma equipe sensacional. Todo mundo que fica comigo fica durante muitos anos. Então, assim, eu tive profissionais que ficaram comigo durante 10 anos, saíram por motivos pessoais, por querer outras coisas. Uma virou fisioterapeuta, a outra foi fazer outras coisas. E quem fica comigo é muito fiel, sabe, Elias? Então, assim, a Teacher Leandra não é só a Teacher Leandra. Tem toda uma equipe por trás, muito engajada, muito especializada. Eles não faltam, Elias. Eles são profissionais que estão ali, sabe, trabalhando até se não está muito bem, sabe? Então, assim, eu tenho uma equipe muito engajada, muito fiel e que gosta do que está fazendo. Que realmente são profissionais.
professores. Então, todo mundo que eu coloco ali em sala de aula, ou fez letras, ou fez pedagogia, ou tem essas certificações internacionais com experiência no exterior. Então, você não vai ter aula com qualquer professor na Teacher Leandra. Você vai ter aula com o professor de inglês, entendeu? De espanhol e italiano também. Leandra, obrigado pela sua participação aqui. Obrigada a você, Elias, foi um prazer, viu? Eu que fiquei muito feliz de conhecer um pouquinho mais da história da Teacher Leandra, que é uma história surpreendente de grandes conquistas. Nossa, obrigada, brigadão. Nós recebemos hoje a Leandra Simeonato, ela é da Teacher Leandra, uma escola fantástica de inglês. Eu vou encerrar aqui com uma frase do Walt Disney, ela teve na Disney, e o Disney tinha uma frase assim, ó: a melhor maneira de começar alguma coisa é parar de falar e dar o primeiro passo. Ela deu o primeiro passo, começou uma escola e hoje é a melhor escola de Andradas. Parabéns a Teacher Leandra. A você um forte abraço. Se você não é inscrito no canal Estúdio 46 no YouTube, faça a sua inscrição. Se você não segue ainda no Facebook, pode começar a seguir junto às nossas redes sociais. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Você acompanhou o Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46 em Andradas, no sul de Minas Gerais, com o jornalista e analista Elias Batista.